66% das crianças que cresceram na igreja vão se desviar quando estiverem na vida adulta. Esse dado é alarmante. Você já parou para pensar se os seus filhos serão aqueles que estarão nesses 66% ou vão continuar com o Senhor? Eu sei que se você está aqui é porque você deseja que o seu filho cresça em conhecimento e em graça diante do Senhor. E eu sei que você quer fazer o seu melhor para isso. Alguns dias eu fiz um post sobre a ideia dos pais não discipularem seus filhos e eu recebi muitas mensagens falando, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei qual é o problema, eu não sei como melhorar. Então, por isso, a Pequenos Heróis está aqui. Bom, meu nome é Juliana, eu sou escritora e diretora da Pequenos Heróis, sou pastora de crianças e também trabalho como professora na Junta Mundial de Missões Infantis. Basicamente, o meu dia inteiro é sobre discipular crianças. Seja discipulando, seja preparando material para pais, seja preparando material para igrejas ou preparando aqueles que discipulam. Então, o tempo todo estou com crianças. E para isso, por isso, né, que a Pequenos Heróis surgiu. Porque a gente entendeu que aquilo que a gente estava vivendo com as crianças dentro do ministério infantil e também na sua vida espiritual dentro de casa não era suficiente. Mas que não é todo mundo que tem tempo para ficar fazendo um monte de material para discipular a criança. Os pais precisam de ajuda para conseguir fazer o seu melhor, né? Eu entendo que vocês precisam fazer muita coisa o tempo todo e ainda discipular a criança, porque é a missão que o Senhor te entregou. Então, por isso, nós queremos te ajudar nessas 3 aulas, que serão bem curtinhas, para que você possa ter tempo de assistir toda. E nessa primeira aula, a gente vai falar sobre o problema, na segunda, sobre a solução, e na terceira, eu volto com dicas práticas para vocês, tá certo? Serão aulas mais curtas, mas com conteúdo profundo, que você pode também acompanhar no grupo de pais, que a gente está sempre postando alguma ideia lá para vocês fazerem com seus filhos. Pra gente começar, eu quero apresentar para vocês uma pesquisa do Grupo Barna, que é algo alarmante. O Grupo Barna é uma organização norte-americana que faz pesquisas cristãs. E eles fizeram uma pesquisa com crianças até 13 anos, nas igrejas americanas, canadenses, brasileiras e eu acho que também teve um país da Europa, se eu não me engano, na Alemanha. Eles pesquisaram, conversando com as crianças, eles começaram a perguntar o que elas entendiam de alguns assuntos e eles fizeram essa lista do que elas entendiam. E eu quero ler para vocês, ela tá no livro Treinando Crianças, Transformando Crianças em Vencedores Espirituais, você também encontra como pesquisa só na internet, tá? Fala o seguinte, 3/4 acreditam no seguinte, primeiro, o diabo não existe. Satanás é uma representação da maldade. Uma boa pessoa pode entrar no paraíso fazendo um trabalho bom o suficiente. As pessoas nascem moralmente neutras e fazem escolhas para se tornarem boas ou más. Os livros sagrados das diversas tradições religiosas, isso é, Bíblia, Alcorão, Livro dos Mormons, etc., são apenas expressões diferentes da mesma verdade espiritual. Verdade espiritual e moral somente podem ser descobertas por meio da lógica da razão humana. 2/3 acreditam no seguinte: orar para santos falecidos pode afetar sua vida positivamente. A Bíblia desencoraja o pecado, mas jamais o descreve como um comportamento inato. Metade, ou mais da metade, acredita no seguinte: ou a vida não tem sentido, ou o sentido é o trabalho duro para produzir recursos financeiros e desfrutar de conforto e segurança. Não há padrões absolutos para moral e ética. Já tá assustado? Eu sempre fico quando eu chego nessa parte. A vida é uma série de acontecimentos aleatórios ou pré-determinados, mas nós não temos o poder de verdade sobre como as nossas vidas acontecem. Jesus Cristo cometeu pecados enquanto viveu na Terra. A Bíblia não condena a homossexualidade. Eu me assusto muito quando eu leio essas verdades, essa pesquisa como um todo. Porque são verdades que, se você parar para pensar, são bases bíblicas. Então, por que essas crianças estão acreditando nisso?
Porque as crianças estão crescendo, acreditando. Se você continuar lendo essa pesquisa, você vai ver que muitas delas acreditam em Jesus e no Espírito Santo da mesma forma que acreditam no Papai Noel. Gente, não faz sentido. Não faz sentido. Por que isso está acontecendo? Qual é o rumo que deu esse problema? Bom, eu quero te trazer duas coisas que acontecem que dão esse problema. O primeiro é que nós somos egoístas espiritualmente. Sim, nós somos. Sabe por quê? Sabe quando você vai ouvir um pregador que você gosta muito de ouvir? Você se preocupa em deixar o seu filho com alguém para que você consiga assistir o culto direito. Ou você se preocupa se vai ter trabalho com crianças para que você possa estar ali e adorar o Senhor e enfim. Não é? Ou ainda, quando a gente fala de ter qualquer programação que você sabe que a presença de Deus vai estar lá, por exemplo, numa vigília, você se preocupa em levar lanche para a criança e levar brincadeiras para a criança, mas você não se preocupa em, durante essa programação, contando que não tem trabalho do Ministério Infantil, tá, gente? Durante essa programação, você inserir a criança em viver isso com a criança. Durante os cultos que não tem trabalho infantil, a criança precisa se comportar, mas ela não precisa viver junto com você. Ao invés de você incentivá-la a viver com você, você está pedindo para que ela se comporte de uma forma que ela não sabe se comportar. Essa geração dessa pesquisa cresceu dessa forma. E é por isso que muitas ideologias ganharam tanto espaço nos últimos tempos. Muitas ideologias ganharam mentes e nomes para falar sobre isso. Ideologias que, se você for ler, você vai perceber que não, né? Sem pé nem cabeça, mas que ganham espaço porque não existe uma vivência cristã dentro da família, dentro das casas. Eu coloquei exemplos aqui de igreja, eu não coloquei nenhum exemplo de casa. Mas esse é o segundo ponto. Porque uma das coisas que está ali na verdade, nas verdades das crianças, é que elas acreditam que o sentido da vida é você trabalhar muito para produzir recurso financeiro para viver confortável. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça e tudo será acrescentado. Mas nós não conseguimos confiar em Deus cegamente e mostrar isso para as crianças. Eu sei que você provavelmente passa o seu dia inteiro com muitos afazeres. Porém, eu não quero que você chegar nesse final de curso aqui e falar para você precisa passar mais tempo com seu filho na Bíblia, passar mais tempo orando. Isso todo mundo fala. O que eu quero te falar é que o tempo que você está com Deus, seu filho também precisa estar. O que você está mostrando do Senhor para o seu filho é aquilo que ele está passando a acreditar sobre o Senhor, é aquilo que está formando dentro dele a identidade de cristão. Isso te deixa feliz ou isso te apavora? Seus filhos, eles, pela vivência com você, eles recebem cerca de 1/3 da sua fé. Isso te acalma ou te apavora? Se isso te apavora, eu tenho uma novidade para você. Vamos mudar isso? Vamos juntos melhorar essa realidade que as crianças precisam que melhore. Essa superficialidade na fé dentro de casa, essa discrepância em pensar que você precisa e a criança não é suficiente. Lá em Lucas 2:52, fala que Jesus crescia fisicamente, que Jesus crescia em sabedoria, que Jesus crescia em graça diante dos homens, em graça diante de Deus. O que quer dizer isso, Juliana? Desenvolvimento físico,
Tenho certeza que desde que a criança cresceu, você está vendo, ou nasceu, né? Você está vendo o desenvolvimento físico dela. Desenvolvimento cognitivo, que é a sabedoria, que é você entender que uma criança de 1 ano talvez não vai falar direito, mas com 2 ela vai conseguir formar frases e entender melhor o que você quer dizer. E também aquele desenvolvimento físico fino, né? Tá muito ligado a isso. Desenvolvimento emocional e também social, que é o fato da criança poder se comunicar com outras pessoas quando ela vai crescendo e vai formando novas amizades e novas conexões. E por fim, desenvolvimento espiritual, que o que é crescer em graça diante de Deus. Jesus, nesse mesmo texto, ele estava com 12 anos discutindo com os estudiosos no templo. O seu filho com 12 anos, ele vai discutir com os estudiosos no templo? Mas se Jesus é o nosso exemplo, esse tem que ser o nosso padrão. Nosso padrão de criação, mesmo que não apresente o que foi feito com Jesus. Precisa ser, ele deve chegar com 12 anos e ter crianças como Jesus. Porque Jesus veio ao mundo como um homem. Assim como nós. Claro, ele era santo. Nós não. Ele era Deus. Nós não. Mas ele é nosso exemplo. E se ele é o nosso exemplo, nós precisamos em tudo se assemelhar a ele. Então, para resumir bastante essa aula, eu te apresentei hoje o problema do discipulado. O problema que nós estamos causando em nossas crianças por não terem um discipulado pleno com elas em casa. Esse problema gerou vários pensamentos e ideologias que hoje estão afrontando as nossas crianças todos os dias. Porque essas ideologias vieram de crianças que não foram bem discipuladas, se tornaram adultos, se desconverteram, essa palavra nem existe, né? Mas se desviaram da fé e formaram ideologias que hoje bombardeiam a mente das nossas crianças. E por fim, nós não podemos ser egoístas espirituais para isso. Para mudar essa realidade, nós precisamos inserir a criança naquilo que nós vivemos com Deus. O seu devocional, ele pode ser um tempo para você com a criança. Não só um tempo só seu, mas um tempo você, Deus e seus filhos. É uma dádiva do Senhor. Discipular as crianças, mesmo com tudo o que a gente tem visto de problema no mundo. É uma dádiva que o Senhor te deu, uma missão que o Senhor te deu e que eu tenho certeza que você vai conseguir cumpri-la. Então, nesse momento, eu quero orar com você de uma forma super rápida, para que o Senhor coloque em você uma inquietação de ver que o que você está fazendo hoje não é suficiente. Eu não estou falando de tempo, estou falando da forma como. Porque no seu dia a dia você pode adquirir momentos, colocar mais tempo aonde você está fazendo mesmo, de uma forma mais intencional para discipular essa criança. Como eu coloquei aqui como exemplo, quando você vai na igreja, você pode estar discipulando essa criança. Quando você está assistindo um filme com ela, você pode discipular essa criança. Na última aula eu vou te trazer várias ideias para que você possa aplicar com seu filho. Amém? Senhor, coloque em nós uma inquietação pelas nossas crianças, uma inquietação de ver as crianças nos seus caminhos de uma forma totalmente plena, que elas cresçam em Ti. Senhor, eu clamo por esse pai, por essa mãe que está assistindo essa aula, que o Senhor possa dar a ele uma inquietação e uma vontade de fazer diferente, uma vontade, Senhor, de levar essa criança até Ti de uma forma profunda, que o discipulado seja profundo nessa família, em nome de Jesus. Amém? Se você gostou da aula, comenta aqui embaixo, espalha para os amigos, porque no sábado nós vamos liberar a segunda aula e na segunda a última aula, tá certo? Espero por você. Tchau, tchau.